Êxodo capítulo 19, palavra de Deus para nós nessa manhã. No terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido do Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele, se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e levaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia, até que lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. Puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Glória ao nome do nosso Deus. Capítulo 19 de Êxodo nos fala sobre o chamado de Deus para o seu povo. De maneira muito específica, é como se no capítulo 19 Deus estivesse abrindo o seu coração e falando, declarando o seu amor para com o povo de Israel. O capítulo 19 então de Êxodo nos fala
Qual é o propósito de Deus em nos chamar? Qual é o chamado de Deus para nós, o seu povo? E a gente percebe, irmãos, então, que Êxodo não é apenas a história de Deus tirando um povo de uma terra e levando para outra. Êxodo, na verdade, é a história de amor do Deus Todo-Poderoso que ama, do Deus Todo-Poderoso que é Pai e que ama o seu povo e que quer se relacionar e quer andar com este povo. Êxodo é Deus mostrando: eu sou Deus, eu sou Pai, e eu quero chamar vocês para serem meus filhos e andarem na minha presença. Mais do que tirar do Egito, mais do que colocar numa terra, Deus quer habitar conosco, Deus quer residir em nós, Deus quer tabernacular conosco. Essa é a mensagem de Êxodo. A trajetória do povo de Israel do Egito até a terra de Canaã é a maneira que Deus usou para se revelar a eles, para mostrar quem Deus é e qual é o plano de Deus para o seu povo. E quando fala o seu povo, em Êxodo é Israel, mas é que através deste povo, todos os povos o adorem, todos os povos conheçam ao Senhor e andem na presença de Deus. Êxodo é esse chamado de um pai que ama e que quer residir conosco, quer estar em nós e entre nós. E olhando para o capítulo 19, nós vamos destacar pelo menos 3 chamados de Deus para nós, que eu quero compartilhar. Primeiro, Deus nos chama para estar perto dele. Versículo 4 de Êxodo 19, diz assim: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Versículo 3, Moisés subiu para encontrar-se com Deus. Por mais que a gente saiba que Deus está em todo lugar, Ele é onipresente, mas Deus tem uma presença que Ele manifesta sobre aqueles que se aproximam dEle. A presença de Deus está em todo lugar, no sentido de que Ele é Senhor sobre tudo, mas Ele quer intimidade conosco, e Ele nos chama para estar perto dEle, e é o que Ele está dizendo aí, através de Moisés, no versículo 4, Deus está lembrando o seu povo, dizendo: vocês viram que eu tirei vocês lá do Egito? Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? E ainda diz: vocês viram que eu trouxe vocês, ou levei vocês sobre asas de águia? Deus está nos mostrando como aquela grande ave que ama os seus filhotes. Ele nos tomou, Ele nos tirou do pecado, do Egito. Para quê? Para perto dEle, para estarmos perto dEle, para andarmos com Ele. Amado, a terra prometida sem a presença de Deus não tem sentido e valor algum. Bênçãos sem a presença de Deus não tem valor algum. Vitória, conquista que as pessoas hoje estão buscando e oram por isso, sem a presença de Deus não tem propósito nenhum. Deus nos chama para perto dEle, Deus nos chama para intimidade, para relacionamento. Segundo lugar, são 3 chamados que eu quero destacar apenas no capítulo 19 de Êxodo. O segundo chamado de Deus para o seu povo: Deus nos chama para ouvir e guardar a sua palavra. Para isso que Deus nos chama, porque para andar com Deus, nós precisamos estar ouvindo e fazendo a vontade dEle, andando, conhecendo a Deus, conhecendo a sua palavra. Nós não somos um povo que anda por sentimentos, que anda na ignorância, que anda por superstição. Nós andamos pelo conhecimento de Deus, do seu caráter, dos seus atributos, das suas obras, da sua palavra revelada, as sagradas escrituras. Capítulo 19 de Êxodo, veja no versículo 5, a palavra de Deus diz: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, vocês serão o meu tesouro. Mas aí há uma condição: se ouvirem atentamente, é dar atenção total,
a palavra de Deus, a voz de Deus. Não apenas estudar a Bíblia para ter conhecimento e informação, mas estar ouvindo a voz de Deus, meditando na palavra, para que ela entre em nosso coração e transforme o nosso caráter. É a palavra de Deus que vai nos moldando, nos transformando, vai arrancando de nós desejos maus, vai implantando em nós os desejos de Deus, a vontade de Deus, a santidade de Deus, o caráter de Deus. Então o chamado de Deus para nós é andarmos na presença dele, ouvindo, se alimentando da sua palavra. E é muito interessante perceber isso. Deus está dizendo o seguinte: até aqui eu trouxe vocês como nas asas da águia. Isso significa graça. A graça de Deus nos arranca do Egito e nos conduz para conhecê-lo mais. Mas a partir daqui, Deus está dizendo: vocês precisam ouvir e guardar a minha aliança, a minha palavra. Ou seja, a graça de Deus deve me levar a uma resposta de fé e obediência. Deus não vai continuar me carregando nas suas asas o tempo todo, se eu endurecer o coração e me rebelar contra a sua palavra. Então Deus está dizendo: eu carreguei vocês, mas vocês vão se tornar minha propriedade particular, se ouvirem atentamente e guardarem a minha aliança. E em terceiro e último lugar, Deus chama o seu povo para ser um reino sacerdotal e santo. Está em toda a Escritura essa revelação. Chamado de Deus para nós não é que sejamos um grupo religioso, pessoas que frequentam apenas cultos, mas Deus nos chama para ser sacerdotes, um povo, e aí fala de congregação, sacerdotal e santo. Perceba isso no versículo 6 de Êxodo 19, o texto diz: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um reino, porque existe um rei. Jesus é o rei dos reis. Um reino, porque existe leis. A lei é a vontade de Deus. Um reino, porque ele governa, a vontade dele está sobre nós. Nós somos seus súditos por amor ao rei. Nós não pertencemos a uma religião, mas um reino. Um reino que é eterno, um reino que está sobre todos, um reino que já está em nós, que já está entre nós, mas que virá em plenitude na volta do nosso Senhor Jesus em breve. Amém. O reino que será estabelecido sobre todo o universo, no sentido pleno, quando Satanás e os seus demônios, e todos que se rebelaram contra Jesus e a sua palavra, serão lançados fora, no lago de fogo. Mas Deus nos chamou para ser este reino dele, de sacerdotes. O que é um sacerdote, amado? Sacerdote é alguém que representa o rei na terra, representante do Senhor, que representa a sua palavra. Um reino de sacerdotes, não apenas que representa o Senhor, mas que também intercede pelo povo e pelos propósitos de Deus na terra. O sacerdote é alguém que ministra ao Senhor, que está com o Senhor, um intercessor. Deus está dizendo: eu chamo o meu povo, eu separo um povo para serem um reino de sacerdotes na terra, para manifestarem o reino de Deus na terra, para orarem, clamarem para que o reino dos céus venham sobre a terra. Então Deus está dizendo claramente: Israel, eu tirei vocês do Egito, não foi porque eu queria dar a vocês apenas uma nova terra, mas eu tirei vocês para que vocês sejam meus, andem na minha presença e me representem como um reino de sacerdotes, testemunhando para todos os povos que eu sou o Senhor, que Yahvé é o único Deus. Para isso Deus nos chamou, para sermos esses sacerdotes que vão manifestar os propósitos de Deus e do seu reino sobre a terra. Quantas pessoas estão buscando a vontade de Deus para a vida delas pessoal? Certamente Deus tem vontades para a nossa vida pessoal, e devemos buscar, mas nós deveríamos buscar mais a vontade de Deus a ser manifestada na terra, através da nossa vida. Ele quer salvar vidas, Ele quer se revelar a pessoas, Ele quer curar, libertar, Ele quer alcançar o perdido, e nós deveríamos perguntar: Senhor, o que o Senhor quer através de mim?
em mim e através de mim, para que eu participe do teu reino, se manifestando sobre a terra, socorrendo pessoas, curando enfermos, ajudando, alimentando famintos, manifestando o teu amor. Este é o reino sacerdotal, que lá em 1 Pedro a Bíblia diz que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nos fez um reino de sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o chamado de Deus para Israel, esse é o chamado de Deus para a igreja, esse é o chamado de Deus para o seu povo em toda a história. E para isso, o Senhor dá algumas direções. Veja comigo no versículo 8. Versículo 8 diz: então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. Por que isso? Porque no versículo 7, Moisés chamou os anciãos e expôs as palavras que o Senhor havia ordenado. Para que nós sejamos então este povo de Deus, nós precisamos nos alinhar com o que Deus está falando. É isso que diz o versículo 8. Versículo 8: tudo que o Senhor falou, faremos. Quando você decide fazer tudo o que Deus está falando, você vai experimentar a presença de Deus e vai representá-lo bem como um sacerdote sobre a terra. Precisamos alinhar o nosso coração com o que Deus está falando. Ainda no versículo de número 9, o Senhor disse a Moisés: eu virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Para que sejamos esse povo de Deus, nós precisamos também nos submeter àqueles que Deus levanta para nos liderar. Deus diz: Moisés, eu falarei com você de uma maneira especial, para que o povo também acredite, creia em você. Nós precisamos ter referenciais que nós percebemos que Deus está usando para nos ajudar nessa caminhada, nos conduzir. Mesmo que os líderes sejam limitados, nós precisamos nos ater que Deus levanta líderes para que a gente siga. E em último lugar, para que a gente possa ser esse povo sacerdotal que cumpre o propósito de Deus, nós precisamos nos santificar constantemente, uma consagração progressiva. Santificação não é apenas um dia, um sentimento, uma experiência, um momento que Deus te usou. Amado, santificação é uma entrega contínua, e muitas vezes Deus vai nos pedir uma consagração inédita, algo que nós nunca fizemos e vamos fazer para Deus, um jejum mais específico, nos concentrar mais, ter tempo a mais a sós com Deus. E é isso que Deus pede a partir do versículo 10. O Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as roupas, sejam prontos até o terceiro dia, mostrando aí um processo a ser completado, de começo, meio e fim, onde eles deveriam se concentrar em estar esperando o dia que eles teriam um encontro com Deus sem precedentes, onde Deus falou ali de uma maneira tão forte, que o povo de Israel nem quis mais ouvir. Falou: Moisés, ouça você, porque era algo tão poderoso, Deus falando no meio do trovão, as nuvens dali no Monte Sinai, eles ficaram trêmulos. Amado, Deus não quer nos assustar. O que Ele quer é que a gente conheça quem Ele é de verdade. Ele é o Deus santo, glorioso e que deve ser temido, adorado e amado. Aleluia. Nós não podemos construir uma imagem de Deus irreal. Quando a gente destaca muito um atributo de Deus em detrimento dos outros, estamos deformando quem Ele é. Ele é amor, Ele é Pai, mas Ele é santo, Ele é glorioso, Ele é digno, e Ele deve ser adorado com temor. Ele deve ser amado com todos os nossos sentimentos, mas Ele deve ser adorado com todo o temor do nosso coração. Por isso, no capítulo 19, Deus desce no monte, no versículo 14. Moisés desceu do monte para junto do povo, consagrou o povo, lavaram as suas roupas, e Moisés disse ao povo:
estejam prontos no terceiro dia. Eles não deveriam nem ter relações, e isso não fala de pecado, mas fala de estar atentos, concentrados em buscar ao Senhor naquele momento. E aí, no versículo 17, Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus. O que Deus quer com você e comigo todos os dias? Um encontro com Ele, relacionamento, andar na presença dEle 24 horas por dia, mas encontros onde nós desligamos tudo e paramos para contemplá-lo, para adorá-lo, para ouvi-lo, porque quem contempla o Senhor vai sendo incendiado pelo seu amor. Os seres que estão ao redor do trono, eles são serafins. Seraf fala de fogo, luz, ardendo em fogo. Todo aquele que contempla o Senhor vai ser incendiado pelo fogo da presença dEle, pelo fogo da santidade dEle. Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, você vai pregar e ninguém vai te ouvir. Deus falou para Isaías: Isaías, você vai pregar e ninguém vai te ouvir. E por que estes homens permaneceram no ministério e permaneceram de pé e sempre pregando? Porque eles contemplaram aquele que é fogo consumidor, e o fogo de Deus estava no coração deles. Quando o fogo de Deus está na nossa vida, nós vamos ficar de pé, nós vamos permanecer diante de uma geração má, nós vamos continuar pregando, alguns ouvindo ou não, nós vamos continuar diante de Deus, porque nós fomos incendiados pelo seu fogo, da sua santidade, do seu amor e da sua glória. A igreja do Senhor Jesus está sendo adornada para ser apresentada a Ele mesmo, igreja sem mancha, sem rugas, sem mácula, igreja gloriosa. Que o capítulo 19 de Êxodo seja uma inspiração para nós, nos lembrando o propósito de Deus a nos chamar para Ele. Versículo 22, até os sacerdotes que se aproximavam deviam se consagrar. Nós precisamos nos consagrar mais ao Senhor, continuamente, até que Ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado que a Tua palavra é maravilhosa, gloriosa, incomparável. A Tua palavra é santa, todas as Tuas palavras são verdades, nos alimentam, nos renovam em fé. Tua palavra faz crescer em nós o temor. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Espírito Santo, que nós não sejamos apenas aqueles que ouvem, ajuda-nos a praticar todos os dias essa palavra. A nossa consciência, a nossa identidade de povo de Deus seja renovada nessa manhã. Um povo que se santifica, um povo que Te ouve, um povo que está na Tua presença todos os dias, um povo que Te representa como sacerdotes reais, como nação santa. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.